A paz do Senhor Jesus. Façamos hoje a leitura dos capítulos 6, 7, 8, 9 e 10 do livro de Jó, da Bíblia Sagrada. Jó justifica as suas queixas. Então Jó respondeu e disse: se a minha mágoa retamente se pesasse e a minha miséria juntamente se pusesse numa balança, porque na verdade mais pesada seria do que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras têm sido inconsideradas. Porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim, cujo ardente veneno bebe o meu espírito. Os terrores de Deus se amam contra mim. Porventura zurará o jumento montês junto à relva? Ou belará o boi junto ao seu pasto? Ou comer-se-á sem sal o que é insípido, ou haverá gosto na clara do ovo? A minha alma recusa tocar em vossas palavras, pois são como a minha comida fastienta. Quem dera que se cumprisse o meu desejo, que Deus me desse o que espero, e que Deus quisesse quebrantar-me e soltasse a sua mão e acabasse comigo. Isto ainda seria a minha consolação e me refrigeraria no meu tormento, não me poupando ele, porque não repulsei as palavras do santo. Qual é a minha força para que eu espere? Ou qual é o meu fim para que prolongue a minha vida? É porventura a minha força, a força de pedra, ou de cobre a minha carne? Está em mim a minha ajuda? Não me desamparou todo auxílio eficaz? Ao que está aflito, devia o amigo mostrar compaixão, ainda o que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos, aleivosamente me trataram. São como um ribeiro, como a torrente dos ribeiros que passam, que são encobertos com a geada, e neles se esconde a neve. No tempo em que se derretem com o calor, se desfazem, e em se aquentando, desaparecem do seu lugar. Desviam-se as veredas dos seus caminhos, sobem ao vácuo e perecem. Os caminhantes de Temar os veem, os passageiros de Sebá olham para eles. Foram envergonhados por terem confiado, e chegando ali se confundem. Agora sois semelhantes a eles, vistes o terror e temestes. Diz-vos eu: dai-me ou oferecei-me da vossa fazenda presentes? Ou livrai-me das mãos do opressor? Ou redime-me das mãos dos tiranos? Ensinai-me e eu calarei. Dai-me a entender em que errei. Quão fortes são as palavras da boa razão, mas que o que censura a vossa arguição. Porventura, buscareis palavras para me repreenderdes, visto que as razões do desesperado são como vento? Mas antes lançais sortes sobre o órfão e especulais com o amigo. Agora, pois, se sois servidos, olhai para mim e vede se minto em vossa presença. Voltai, pois, não há iniquidade. Voltai, sim, que a minha causa é justa. Há porventura iniquidade na minha língua? Ou não poderia o meu paladar dar a entender as minhas misérias? Façamos agora a leitura do capítulo 7 do livro de Jó, da Bíblia Sagrada. Porventura, não tem um homem guerra sobre a terra, e não são os seus dias como os dias do jornaleiro? Como o servo que suspira pela sombra, e como o jornaleiro que espera pela sua paga. Assim me deram por herança meses de vaidade, e noites de trabalho me preparam.
Deitando-me a dormir, então digo: quando me levantarei? Mas comprida é a noite, e farto-me de me voltar na cama até a alva. A minha carne se tem vestido de bichos e de torrões de pó. A minha pele está gerada e se faz abominável. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão e perecem sem esperança. Lembra-te de que a minha vida é como o vento. Os meus olhos não tornarão a ver o bem. Os olhos do que agora me veem não me verão mais. Os teus olhos estarão sobre mim, mas não sereis mais. Tal como a nuvem se desfaz e passa, assim aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa, nem o seu lugar jamais o conhecerá. Por isso não reprimirei a minha boca, falarei na angústia do meu espírito, fechar-me-ei na amargura da minha alma. Sou eu, porventura, o mar ou a baleia, para que me ponhas uma guarda? Dizendo eu: consolar-me-á na minha cama, meu leito aliviará a minha ânsia. Então me espantas com sonhos e com visões minhas sombras. Pelo que a minha alma escolheria antes a estrangulação e antes a morte do que estes meus ossos. A minha vida abomino, pois não viveria para sempre. Retira-te de mim, pois vaidade são os meus dias. Que é o homem para que tanto estimes e ponhas sobre ele o teu coração, e cada manhã o visites, e cada momento o proves. Até quando me não deixarás, nem me largarás, até que engula a minha saliva? Se pequei, que te farei, ó guarda dos homens? Porque fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado? E porque me não perdoas a minha transgressão, e não tiras a minha intimidade? Pois agora me deitarei no pó, e de madrugada me buscarás, e não estarei lá. Bildade refuta as palavras de Jó e justifica a Deus. Façamos a leitura do capítulo 8 do livro de Jó da Bíblia Sagrada. Então respondeu Bilbalde, o suíta, e disse: até quando falarás tais coisas, e as razões da tua boca serão qual vento impetuoso? Porventura perverteria Deus o direito e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Mas se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores justos e retos, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. Amém, aleluia, glórias a Deus. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. Amém, aleluia, glórias a Deus. Porque eu te peço, pergunta agora às gerações passadas e prepara-te para a inquirição de seus pais. Porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Porventura não ensinarão eles, e não te falarão, e do seu coração não tirarão razões? Porventura sobe o junco sem lodo, ou cresce a espadanga sem água? Estando assim na sua verdura, e ainda não cortada, todavia, antes de qualquer outra erva se seca. Assim são as veredas de todos quantos se esquecem de Deus, e a esperança do hipócrita perecerá. A sua esperança fica frustrada, e a sua confiança será como a teia de aranha. Encostar-se-á a sua casa, e ela não se terá firme. Ampalará e ela não ficará em pé. Está sumarento antes que venha o sol, e os seus renovos saem sobre o seu jardim. As suas raízes
se entrelaçam junto à fonte, para o pedregal atenta. Desaparecendo ele do seu lugar, negá-lo-á este, dizendo, nunca te vi. Eis que este é a alegria do seu caminho, e outros brotarão do pó. Eis que Deus não rejeitará ao reto, nem toma pela mão aos malfeitores, até que de riso te encha a boca e os teus lábios de louvor. Teus aborrecedores se vestirão de confusão, e a tenda dos ímpios não existirá mais. Façamos agora a leitura do capítulo 9 do livro de Jó, da Bíblia Sagrada, cujo título é Jó confessa a justiça de Deus e pede alívio para a sua miséria. Então Jó respondeu e disse, na verdade sei que assim é, porque como se justificaria o homem para com Deus? Se quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração, poderoso em forças. Quem se endureceu contra ele e teve paz? É verdade. Ele é o que transporta as montanhas, sem que o sintam, e o que no seu furor as transtorna. Amém, aleluia, glórias a Deus. O que remove a terra do seu lugar e as suas colunas estremecem. Que fala ao sol e ele não sai, e sela as estrelas. O que sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar. O que faz a Ursa e o Órion e os 7 estrelo e as recâmaras do sul. O que faz coisas grandes que se não podem esquadrinhar, e maravilhas tais que se não podem contar. Eis que passa por diante de mim, e não o vejo, e torna a passar perante mim, e não o sinto. Eis que arrebata a presa, quem lhe fará restituir? Quem lhe dirá, que fazes? Deus não revogará a sua ira, debaixo dele se encurvam os auxiliadores soberbos. Quanto menos lhe poderei responder ou escolher diante deles as minhas palavras. A ele, ainda que eu fosse justo, lhe não responderia. Antes, ao meu juiz, pediria misericórdia. É verdade, Senhor. É verdade, Senhor Jesus. Ainda que chamasse e ele me respondesse, nem por isso creria que desse ouvidos à minha voz. Porque me quebranta com uma tempestade e multiplica as minhas chagas sem causa. Nem me permite respirar, antes me farta de amarguras. Quanto às forças, eis que ele é o forte, e quanto ao juízo, quem me incitará com ele? Se eu me justificar, a minha boca me condenará. Se reto me disser, então me declarará perverso. Ainda que perfeito, não estimo a minha alma, desprezo a minha vida. A coisa é esta, por isso eu digo que ele consome ao reto e ao ímpio, matando o açoite de repente, então se ri da prova dos homens, dos inocentes. A terra é entregue às mãos do ímpio. Deus cobre o justo dos juízes, se não é ele, quem é logo? E os meus dias são mais velozes do que um corredor. Fugiram, nunca viram bem. Passam como navios veleiros, como água que se lança à comida. Se eu disser, eu me esquecerei da minha queixa, mudarei o meu rosto e tornarei alento. Receio todas as minhas dores, porque bem sei que me não terás por inocente. E sendo eu ímpio, por que trabalharei em vão? Ainda que me lave com a água de neve e purifique as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergirás no fosso, e as minhas próprias vestes me abominarão. Porque ele não é homem como eu, a quem eu responda, vindo juntamente a juízo. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Tire ele a sua vara de cima de mim e não me amedronte o seu terror.
Então falarei e não o temerei, porque assim não estou em mim. Glória a Deus, aleluia. Façamos agora a leitura do capítulo 10 do livro de Jó, da Bíblia Sagrada. A minha alma tem tédio de minha vida. Darei livre curso à minha queixa. Falarei na amargura da minha alma. Direi a Deus, não me condenes, faz-me saber por que contendes comigo. Parece-te bem que me oprimas, que me rejeites o trabalho das tuas mãos e resplandeças sobre o conselho dos ímpios? Tens tu, porventura, olhos de carne? Vês tu como vê o homem? São os teus dias como os dias do homem? Ou são os teus anos como os anos de homem? Para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado. Bem sabes tu que eu não sou ímpio, todavia ninguém há que me livre da tua mão. As tuas mãos me entreteceram e todavia me consomes. Peço-te que te lembres de que, como barro me formaste, e de que ao pó me farás tornar. Porventura não me vazaste como leite, e como queijo me não coalhaste? De pele e carne me vestiste, e de ossos e nervos me entreteceste. Vida e beneficência me concedeste, e o teu cuidado guardou meu espírito. Mas estas coisas as ocultaste no teu coração. Bem sei eu que isso esteve contigo. Glória a Deus, aleluia. Se eu pecar, tu me observas, e da minha iniquidade não me excusarás. Se for ímpio, ai de mim, e se for justo, não levantarei a cabeça. Cheio estou de ignomínia e olho para a minha miséria. Porque se me exalto, tu me caças como um leão feroz. De novo fazes maravilhas contra mim. Tu renovas contra mim as tuas testemunhas e multiplicas contra mim a tua ira. Reveses e combate estão contigo. Por que, pois, me tiraste da madre? Ah, se então dera o espírito e olhos nenhuns me vissem. Então fora como se nunca houvera sido, e desde o ventre seria levado à sepultura. Porventura não são poucos os meus dias? Cessa, pois, e deixa-me para que, por um pouco, eu tome alento. Antes que vá para nunca mais voltar à terra da escuridão e da sombra da morte. Terra escuríssima, como a mesma escuridão. Terra da sombra da morte, sem ordem alguma, e onde a luz é como a escuridão. Amém, aleluia, glórias a Deus. Encerramos assim a leitura dos capítulos 6, 7, 8, 9 e 10 do livro de Jó, da Bíblia Sagrada.